Nós temos hoje aqui uma grande profissional e eu não falo com exagero, eu falo pautado em duas observações. A primeira dela, a construção da sua jornada acadêmica e, em segundo, a sua jornada profissional. E não é pouca coisa. Então, Marquinhos, coloca pra gente na tela, por favor, o card inicial que apresenta a nossa convidada. Nós estamos hoje com a querida professora Carol Peixoto, que além de professora é empreendedora, administradora, gestora pública, e nós vamos falar sobre a sua construção de carreira e o potencial empreendedor do estado de Alagoas. Professora Carol, seja muito bem-vinda ao Antena Negócios. É um imenso prazer tê-la aqui e nós vamos bater um grande papo sobre empreendedorismo, gestão pública. A palavra é toda sua. Vamos primeiro conhecer a sua história, a sua carreira. Bom dia a todos os audio-ouvintes, teleouvintes da Rádio Antena 7. Demetrios, é uma satisfação muito grande estar aqui no seu programa hoje, dada a relevância das entrevistas anteriores que você traz. Eu sempre acompanho a Rede Antena 7 e eu fico muito lisonjeada de estar aqui. Lhe agradeço bastante a oportunidade. Bom, é natural que eu que agradeça e me sinto muito honrado com a sua presença. É porque a gente fica assim um pouco cabreiro, né? A gente ouve os seus convidados e eles trazem eles revigoram tanto a nossa reflexão, o nosso pensamento, que a gente fala assim, meu Deus, eu vou lá no Demetrios, vou falar um pouco sobre mim, sobre a minha carreira, sobre a minha caminhada. E aí eu me pergunto, como é que a gente começa? Né? A gente pode começar dizendo que eu sou apaixonada por Alagoas, né? Você já viu aí? Já. Mas eu gostaria de passar aqui uma íntegra do seu perfil. Eita, posso? Pode. Posso? Marquinhos, coloca o segundo slide, onde nós vamos conhecer a professora Carol. Você está vendo, olha, você que está acompanhando pela rádio, nós colocamos na tela agora um card muito bonito que está lá no Instagram da professora Carol, que é o Conheça Mais sobre a professora Carol. Vamos conhecer? Então vamos lá. Professora Carol trabalha desde os 10 anos de idade, empresa familiar nas áreas de material de construção, pneus, serviços e madeireira. Daí surge a empreendedora. Muito bem. Em seguida, ela se formou em administração de empresas pela Universidade Federal de Alagoas. Em seguida, fez um mestrado em meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Não satisfeita, buscou e se formou. Fez uma pós em gestão de pessoas, mas ainda achava pouco. E aí foi para o doutorado em serviço social. Em 2001, foi contratada pelo Sebrae como supervisora em desenvolvimento local. De 2004 a 2009, foi contratada na condição de terceirizada, coordenando o programa Arranjos Produtivos Locais. Trabalhou também como consultora de diversos segmentos e programas do Sebrae, atuando em todo o estado de Alagoas. Em 2015, foi convidada para atuar como superintendente administrativa da Secretaria de Educação do estado de Alagoas e ficou até maio de 2017. Já em junho, foi professora, em junho de 2019, foi professora assessora da diretora de atenção à saúde do município de Maceió e também foi diretora de regulação da Arcer no município de Maceió. Muito bem, estamos quase chegando ao fim, tá? Ela coordenou e deu aula em 4 turmas de pós-graduação Lato Sensu da Uneal, tá? Cursos gratuitos online e, claro, participou de muitos projetos e programas de pesquisas. Vejam a importância desta profissional. Eu passei o currículo, mas é claro, queremos saber nesse primeiro momento o que lhe despertou para o empreendedorismo e para a educação. Como foi este processo em sua vida?
Eita, que você lendo aí, a gente sempre que escuta outra pessoa falar, a gente faz, meu Deus do céu, né? Por isso que a gente tá tão cansada, viu? Tô um pouquinho cansada. Mas, na verdade, como você falou aí, os meus pais, meu pai é técnico de contabilidade, minha mãe é pedagoga. E o meu pai, desde sempre, muito inquieto, né? Uma pessoa extremamente... A gente diz que ele é muito doente, né? Só pensa em trabalho, trabalho, trabalho. Eu e meus irmãos fomos forjados no ferro e no fogo do trabalho. Então, com 10 anos, por ser a mais velha, não tinha muita opção, eu tinha que ir com eles para o trabalho. E ele começou vendendo material de construção ali na Rua Belo Horizonte, depois ali no Francês. Foi um dos primeiros depósitos aqui. E como naquela época a gente não tem as facilidades que temos hoje, minha mãe me levava. Então ele me botava no balcão lá, vá atender, isso aqui é um T, isso aqui é um joelho, isso aqui é um cano. E se eu errasse, ai de mim, né? Porque ai de mim. Empresa familiar tem o ônus e tem o bônus. Mas aprendeu muito, né? Nossa, eu costumo falar, apesar de todos os desafios de ser, vamos dizer assim, filha de empresário familiar, de empresa familiar, a gente aprende muito. E apesar de todas, como eu falo assim, o neologismo, as brutalezas da vida, a gente aprende, né? E eu sou muito grata, a gente tem que ser grata. A gente aprende com o que é certo e com o que é errado também, mesmo na emoção da ignorância do ensinamento, né? É verdade. Na empresa. Mas me diga, o empreendedorismo nasceu quando do seu contato com os negócios da família. Sim. Né? Houve a oportunidade de aprender muito sobre serviços e produtos que até então você nem imaginava, né? Aprendeu a lidar com o público e aprendeu a lidar com pessoas. Né? E aí, é claro, é inevitável que o bichinho do empreendedorismo, né, nos contamine. Mas em que momento você decidiu escolher a sua primeira graduação? O que a motivou? E qual o desenrolar para as formações seguintes, né? Porque, só para complementar, professora Carol, eu gosto muito de afirmar, na verdade, de reproduzir uma fala do grande empreendedor Flávio Augusto da Silva, que todo empreendedor ele deve reunir vários elementos, mas 3 pilares são fundamentais. Coragem, né, para acordar e fazer acontecer. Visão, para enxergar muito além e estar focado em gerar soluções, ao invés de gerar problemas. Mas formação de competência. Ninguém nasce competente. E eu vejo que a sua jornada, a sua busca em concretizar as suas formações de competências, ela é brilhante. É um caminho brilhante. Como esse meu caminhar dentro da empresa familiar, ela passou por vários segmentos, né? Comércio, serviço, material de construção. Eu gerenciei algumas lojas sozinha. Meu pai dizia, toma conta e vai-se embora, e tomava conta da filial. A gente aprende a gostar da administração, do contato com o cliente, do atendimento ao cliente, da formação do preço, de você negociar com o fornecedor, cuidar de estoque. A gente fazia tudo. Era praticamente a Solon e Bombril ao mesmo tempo. Então, quando chegou a época de escolher qual o curso que você quer fazer? Então, é cultural. Os seus pais querem que você faça direito, medicina ou engenharia. Naquela época, a gente também não tinha essas oportunidades todas. Então, eu disse, tá bom, fiquei quietinha, escolhi administração, só a minha mãe sabia. E quando eu fui aprovada, meu pai disse, não, deixa isso para lá, que eu pago para você fazer numa particular, direito. Mas como, Demetrios, que eu poderia fazer outro curso se eu já estava mergulhada há mais de 10 anos no ambiente de negócios? Então eu disse, não, eu vou fazer administração. E concluí o curso. Ele disse, olha, você vai morrer de fome. Porque se você não trabalhar para mim, você não vai trabalhar para mais ninguém. Isso considerando todo o movimento peculiar na cabeça de um empresário de Alagoas, né? A cultura é terrível. Mas aí você vai enfrentando esses desafios e vai superando, trabalhando, indo para o FAO. Quando você conclui, você chega num ponto, no meu caso, de decidir. Eu tive uma professora, a professora Cristina Amélia, que em algum momento de lucidez, né, brilhante dela como profissional, ela portuguesa, ela chegou para mim e disse, Carol, eu acho que você vai ser professora. Mas como que eu ia ser professora, né? Eu não entendia desse universo. Aí ela me inscreveu no curso de mestrado, que foi o que eu passei. Da minha turma eram 7, fizemos as seleções, só eu passei. Olha só. Eu não tinha terminado a graduação, então eu tive que correr com o TCC e fazer aquele prontuário todo. Ingressei no mestrado, comecei a entender um pouco de pesquisa, eu disse, não,
empreender no setor privado, ele é maravilhoso, mas quando você vai para o universo do público, do social, que você vê as pessoas, que você começa a entender o entorno, que não é só aquilo, você desabrocha para o mundo. E aí foi quando eu disse, não, é isso que eu quero fazer. E aí não parei mais. O empreendedorismo está presente em tudo, não é, professora? Em tudo, absolutamente tudo. Cada pensamento seu, cada inquietação sua, cada medo que você tem, né, que de repente até impede você de avançar, é aquela segurança do seu pensamento, do seu organismo dizendo, não vai não, mas você faz, eu vou com medo mesmo. Então, isso também é empreendedorismo, de empurrar, né, fazer com que você tome decisões que vão ser acertadas com certeza. Como é que você define empreendedorismo? Eita, olha, todo mundo que perguntar isso, cada um formule um pensamento, né? Cada um que busque um autor, vou lá pensar no que há Venato, mas na verdade, o empreendedorismo é um movimento interno impulsionado por forças externas que de repente vão fazer com que você caminhe, que você mude, que você se mova, que você crie coragem, que você não espere de ninguém aquilo que você deseja que seja executado, porque não depende das outras pessoas. Vai ter muita gente falando para você ao mesmo tempo tudo o que você quer ouvir e o que você não quer ouvir. Então, como eu estava conversando com os meus amigos ali, eu estou no impasse. Quem pode me ajudar, Carol? É com você e você. Reúna tudo que você pode decidir. Reúna tudo que você puder, faça uma reflexão, olhe o seu caminhar, porque você precisa decidir. A gente não pode te ajudar. Aí você fica, meu Deus, e agora? O que é que eu faço da minha vida? Tem que decidir. Tem que decidir. E é interessante porque a fala dos nossos colegas para você, ela foi sábia, não é? Verdade. Porque o que não faltam são pessoas... você citou muito bem, falando aquilo que você quer ouvir, mas sobretudo falando aquilo que você não quer ouvir. E eu aprendi que quando se trata de uma decisão acerca de um projeto, de empreendedorismo, se você sente bem lá no seu âmago que deve apostar, aposte, tá? Quando os resultados eles acontecem, é muito natural que todos aqueles que te disseram coisas muito negativas venham te dar um tapinha nas costas, te parabenizar. E essa é a jornada de quem empreende, seja no setor público, seja no setor privado. Como é você que já trabalhou em setores públicos, ocupando funções relevantes, professora Carol, coexistir no setor público tendo uma postura empreendedora? Porque nós sabemos que, infelizmente, se por um lado a estabilidade garantida para os concursados no serviço público é muito positiva, por outro lado, também, eu não estou generalizando, acaba criando funcionários públicos que procrastinam, que não estão muito preocupados com a qualidade do serviço entregue à população, né? Como é ser uma empreendedora, né, proagir, buscar soluções em um meio onde, volto a dizer, sem generalizar, grande parte não compartilha da mesma visão? É muito difícil para quem vem do privado entrar no serviço público e não querer imprimir algumas ferramentas, algumas estratégias que realmente a gente está vendo que podem ser executadas. Quando você entra, por exemplo, numa secretaria que possui estoques, que possui almoxarifados, que possui uma quantidade muito grande de pessoas, vamos fazer um planejamento, vamos fazer um diagnóstico, as pessoas não querem. Mas os funcionários que lá estão não querem, Demetrios, não é porque eles não entendem de gestão ou não é porque eles estão cansados somente e ficam procrastinando. Na verdade, eu acho que é um modelo. Os modelos de gestão que o serviço público vem imprimindo ao longo dessas décadas, ele não vem sendo feito de forma profissional, porque nós temos excelentes profissionais na gestão pública. Então, não há motivo nenhum para que as ferramentas do privado sejam aplicadas no público em benefício do coletivo. Porque as pessoas dizem assim, lá vem você com esse 5S, lá vem você com esse planejamento, lá vem você com esse levantamento de estoque de bens servíveis e inservíveis. Eu disse, gente, mas se a gente não fizer, a gente vai continuar pagando aluguéis para guardar lixo.
Mas existe uma ferramenta que é um edital, onde você pode desfazer de forma legal todo esse lixo e você ainda faz o bem. Então, como que a gente... mas ninguém nunca fez, mas vamos fazer? Não, vamos. E nós fizemos e deu certo. Então, às vezes, é muito da postura do profissional. A gente entende que muitas pessoas que estão no serviço público ficam engessadas por conta dos gestores maiores, são cargos em comissão, aquela série de coisas. Porém, é preciso entender de gestão. A gestão, ela é linda, ela é perfeita, ela é maravilhosa. E no público e no privado. E a resistência dos funcionários públicos de carreira, ela só existe porque o gestor, ele não vestiu a capinha de que realmente entende do que está fazendo e que sabe que vai dar certo. Que quando o gestor diz, eu quero e vai dar certo, ele mostra que dá certo e faz. É tal como uma consultoria, só dá certo se o gestor e a equipe se engajarem naquele projeto, verdade. Não é? Você também atuou como consultora. Muitos anos. Empresas privadas, dos mais diversos nichos e tamanhos. Sim. Mercadinhos, pet shop. Eu tenho um orgulho tão grande desse estado. Eu tenho um orgulho tão gigantesco dos mercadinhos, dos pet shops, das lojas de material de construção. A gente tem bairros aqui em Maceió que eu tenho certeza que os próprios maceióenses não conhecem. É verdade. A gente faz assim, vamos naquela biboca ali tem um negócio ali, mercadinho, mercearia, lojinha. Bar. Não, lanchonete, açaí. Demetrios, é um mundo. É um mundo. A gente não tem noção. É um mundo. Só que muitos segmentos, eles vão surgindo por questões diversas, são empreendedores formais e informais, são MEIs, mas eles não têm um senso de organização, um senso de coletividade. A gente tinha uma ideia muito grande de montar centrais de negócios. Tipo assim, você acha que tem que competir com o seu vizinho, com o seu colega que está a 15 metros de distância. Não, você pode cooperar e competir. Ações estratégicas que te levem a coletividade daquele segmento a ganhar. Mas o entrave muito grande aqui é a cultura. É uma cultura de prejudicar. A questão da concorrência aqui não é somar para compartilhar. É somar para dividir e acabar com o negócio do outro para ficar só o meu. E isso impede que a gente cresça. Mas, assim, é plural demais. A gente tem tanta coisa para fazer aqui nesse estado que a gente fica até sem saber por onde começar. Mas nós já vamos falar sobre tudo que temos para fazer no estado logo após o nosso break comercial. Vamos Alagoas, sobre o ato de empreender. Falamos sobre a postura do empreendedor quando inserido no serviço público, no funcionalismo público. Quero salientar, destacar que no serviço público nós temos profissionais gabaritadíssimos com qualificação extrema, tá? Claro, nós temos em todos os lugares, inclusive no setor privado, aqueles funcionários mais comprometidos e outros que não estão tão comprometidos com a missão ou alinhados com a missão, a visão e os valores, seja no setor privado, seja no setor público. E a nossa luta é catequizar este povo que carece de luz, não é, professora Carol? Carece. Na verdade, carece de luz e carece de exemplos também que façam com que eles entendam que não é difícil você modificar, você mudar a rota da sua atividade, da sua atuação na empresa, seja ela pública ou privada. Mas tudo vai partir do princípio realmente do conhecimento que esse colaborador tem, da missão que ele está ali, de como ele se sente confortável trabalhando ali, mas acima de tudo do gestor maior, seja do governador, do secretário, do dono da empresa, do filho do dono. Então, tudo vai depender da postura dessas pessoas, porque são eles que vão contaminar, que vão impulsionar o movimento pró-empresa ou pró-instituição. Fantástico. Veja só, uma pergunta que considero relevante. Qual a sua visão muito pessoal, sobre o mercado econômico, produtivo de Alagoas? Sobre o mercado empreendedor? O empreendedorismo no nosso estado ele é muito forte. Ele tem um impacto muito grande, tanto formal quanto informal. O que acontece com relação ao empreendedorismo é que os órgãos, eu já conversei com isso aqui em outro momento, os órgãos municipais e estaduais, e aí a gente extrapola para os 102 municípios, os órgãos que deveriam dar apoio
a esses empreendedores, eles não conversam. Então, há muitas políticas importantes e positivas em andamento de estímulo, de financiamento, de estruturação de negócios. É banco disso, é banco daquilo, é sala do empreendedor, é o Banco do Nordeste que lança um programa, mas que não há comunicação, não há integração, não há um cuidado, um zelo de você unir forças por questões que a gente já sabe, ou políticas, ou partidárias, ou enfim, diversas, que impedem a sociedade de se aproveitar e desenvolver mais os seus negócios. Então, você organizar pequenos empreendedores, médios empreendedores e até grandes empresários numa sala para discutir uma linha que realmente favoreça cada um deles é difícil. Porque culturalmente é como se todo mundo fosse inimigo. Como que vem uma consultora ou um grupo de consultores que o Sebrae Alagoas aqui, ele vem há pelo menos há 15 anos que eu trabalhei lá. Então a gente vinha num esforço coletivo de mostrar que não somos inimigos, que é preciso cooperar para poder competir, que é preciso tornar o Estado realmente empreendedor no todo, mas a gente não consegue, porque sempre tem um que quer a vantagem, que quer ser privilegiado, que se acha melhor do que os demais, que acha que paga mais impostos que os demais, e isso dificulta toda a comunicação. É triste constatar isso, né? Então entende-se, num primeiro momento, que se houvesse uma maior comunicação entre os órgãos, né, competentes, seja na esfera municipal e estadual, no sentido de desenvolver um melhor cenário, melhores políticas com o objetivo de incentivar o empreendedorismo, hoje nós teríamos ainda uma economia muito mais forte, não é, professora? Com certeza. Eu vou só dar um exemplo, Demetrios. Imagine Secretaria de Turismo do Estado. Certo. E aí nós temos 102 municípios, tirando Maceió, né? Então vamos botar 102 municípios. Perfeito. 102 secretários de turismo. 102 secretários de turismo. E aí vem turismo e cultura, turismo e lazer, e alguns municípios juntam, né? Unificam as ações. Mas são 102 profissionais colocados lá para discutir oportunidades turísticas. E cada município nosso, eu conheço alguns, tem vocações turísticas, ou turismo religioso, ou turismo cultural, ou turismo de aventura, ou turismo do que você quiser, sol e mar, e eles não conversam. Então a gente gasta muito recurso, o Estado gasta muito, o município gasta muito, Maceió gasta muito, aí Piranhas gasta, Horto de Pedras e Maragogi, e a gente não une esforços em torno do desenvolvimento turístico do Estado. E aí, que geraria benefícios muito para todos, maiores, né? E sobretudo assim, para o órgão arrecadador e para o empresário. E você imagina o que seria você poder unir recursos para potencializar campanhas, para potencializar polos gastronômicos, para potencializar espaços, vamos colocar instagramáveis, para potencializar uma série de coisas para um benefício do Estado e dos municípios que nele estão, e não apenas daquela rua, daquela região, daquela cidade. Isso precisa ser melhor discutido e trabalhado. Sem dúvida. É muito importante observar o seguinte, né? Me diga, por favor, se eu estiver errado. Uhum. Quando a gente observa historicamente, né, e a gente volta aí a 40, 50 anos no estado de Alagoas, volto a dizer, se eu estiver errado, me corrija, professora Carol. O que eu imagino, o que eu percebo, né, o que eu aprendi é que durante muitos anos o estado de Alagoas dependeu financeiramente da monocultura da cana-de-açúcar, né? Complementando a esse círculo, né, de receita, havia então e tão somente o funcionalismo público nas suas três esferas: municipal, estadual e federal. Ou seja, o comerciante de Maceió, ele ficava muito feliz quando esses órgãos faziam pagamento da folha, porque todos os funcionários iriam lá no comércio gastar, enfim, dinheiro iria circular. Em contraponto, hoje, de fato, a gente já enxerga milhares e milhares e milhares de micro mesmo empreendedores, muitos ainda em condição informal, apesar do advento do MEI, né? Nós temos, claro, pequenas e médias empresas e até mesmo o aporte, né? Quando eu falo aporte, é a implantação de alguns anos para cá de indústrias que são verdadeiramente pujantes. A exemplo,
a fábrica da Pointer Revestimentos, que faz parte da Porto Belo Shop. A fábrica, eu estive lá recentemente, professora Carol, é uma fábrica enorme e é a única fábrica da Pointer no Brasil e muita gente desconhece isso. E é a única fábrica, sendo a única, é justamente esta fábrica que produz revestimentos para o mercado interno brasileiro e exporta, por exemplo, para os Estados Unidos. Tá? Nós temos, a professora colocou muito bem, a fábrica da Balduco, não é? Nós temos a fábrica da Qualicoco, cujo um dos sócios esteve conosco aqui no Antena Negócios ontem, o Marcelo Lima, né, que é diretor administrativo e financeiro, estão para inaugurar a sua planta fabril, a sua fábrica agora em outubro. Então a gente observa que pouco a pouco nós temos tido a entrada de empresas, né? E acredito que sim, a Alagoas está bem atrasada nesse processo, poderia já ter empresas pujantes aqui há muitos anos, mas isso está acontecendo, né? Graças a Deus. Nós temos um fortalecimento da cadeia produtiva em todos os setores, é no gastronômico, que alimenta o setor do turismo, que por sua vez tem um potencial maravilhoso que o Estado oferece, afinal de contas somos conhecidos como Caribe brasileiro, né? Verdade. E aí lhe pergunto, diante de uma mudança positiva no cenário, por que muitas e muitas pessoas continuam a reclamar de falta de oportunidade para trabalhar ou para desenvolver um projeto? A gente escuta tanto isso, eu escuto tanto isso dos meus alunos, que chega a dar, às vezes dá um desgosto. Eu falo assim, gente, vocês estão olhando para onde? Vocês estão comparando Alagoas ao quê? Quais as comparações de mercado de trabalho que vocês têm para dizer que em Alagoas não há oportunidades? Quando essas empresas que você listou e tantas outras, tantos resorts que se instalam aqui, falam assim, nós não temos mão de obra qualificada. E aí vai voltar para aquela questão que você me perguntou. Como que a gente escolhe a nossa profissão? Como que eu vou cuidar da minha carreira? Como que eu vou cuidar do meu currículo? Você está estudando para quê? Se você quer continuar no estado de Alagoas, você tem que conhecer o estado de Alagoas. São 102 municípios. Quais são as vocações do meu município, do meu estado? Então, eu queria trabalhar com indústria automobilística. Bom, historicamente e logisticamente falando, não vemos muita possibilidade de nenhuma empresa automobilística se instalar aqui, por questões óbvias e por questões principalmente de logística. O Adelmo esteve aqui ontem com o seu entrevistado, com o Marcelo. Inclusive, me perdoa, não perco o raciocínio. Acabei de receber uma mensagem do Adelmo Martins, grande professor, especialista em logística, um profissional notável na área de logística, de 10 empresas aqui no estado, 11. Ele atende a 11 talvez, né? Está sendo inclusive o responsável lá pela elaboração do projeto de logística da Qualicoco, entre outras empresas. E o professor Adelmo coloca aqui, bom dia, saudações à competente profissional Carol Peixoto. Pergunta o seguinte, vamos encerrar, não perdeu o raciocínio não, né? Mais ou menos. Ele está mandando um abraço, vamos encerrar essa pergunta para eu poder colocar a pergunta do Adelmo. Tá bom. Não, mas assim, a gente não conhece as vocações do nosso estado, então eu ia falar justamente do Adelmo, porque logisticamente a gente tem que pensar, enquanto serviço público, gestores, o que trazer para o nosso estado para potencializar geração de emprego. E isso o Estado vem fazendo, os municípios vêm tentando fazer, estimulando, oferecendo condições melhores para a instalação de CDs aqui no todo o Estado. A gente vê o crescimento do Agreste, Arapiraca, né, o polo de Limoeiro, a gente vê tudo isso. Porém, as pessoas reclamam muito de algo que elas não compreendem. Então, você está se capacitando em quê? Você está se formando em quê? Você está buscando instrução para trabalhar no estado de Alagoas ou em outro estado? E se você for para outro estado, tem certeza que você conhece exatamente as vocações produtivas que tem lá, que vão lhe absorver? Então, o problema é que a gente reclama muito. E quando a gente reclama muito, a gente coloca o problema para o outro. Quando o problema, que não é um problema, aquilo que a gente falou no início, é uma escolha sua. Como que você está se projetando no mercado? Eu diria, e foi tudo muito bem colocado pela professora Carol, que realmente as pessoas reclamam, mas
o que verdadeiramente fazem para que a realidade de suas vidas se modifique. Exato. Quem aqui, mas vamos ser sinceros, quem aqui, eu falo aqui, a audiência, tá? Tem o hábito de ir lá no mês de dezembro, pegar um dia aí, né? E eu sei, mesmo em meio às dificuldades do dia a dia, pega um papelzinho qualquer que seja, pega um lápis, uma caneta, e estabelece uma linha do tempo, como por exemplo, onde estou hoje? Nossa. O que pretendo estar fazendo daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos? O que preciso fazer? Que qualificação preciso buscar? Quais as instituições que vão oferecer essa qualificação gratuitamente ou com bolsas de estudo? Sim. O que preciso fazer para estar melhor de vida e para estar acessível às opções, às ofertas? Porque as ofertas de trabalho existem. E muitas. E muitas vezes não são preenchidas, não é, professora Carol? Porque não há gente qualificada. Eu vou usar falar para você aqui, me perdoem, mas assim, os meus alunos que sabem de onde vieram, que sabem onde estão e que sabem onde querem ir, todos estão trabalhando. Olha aí. Eu fico até, digo assim, você está sendo arrogante. Não é a verdade. A gente tem que separar a arrogância da verdade. As pessoas precisam entender isso. As pessoas que sabem onde estão, de onde vieram, onde estão e para onde querem ir, mesmo caindo, mesmo levantando o povo, botando pé para você cair, puxando seu tapete, ela chega onde ela quer. Fantástico. É isso aí mesmo. Né? Eu acho que, infelizmente, uma grande maioria da população, e aqui, claro, eu estou falando da população menos favorecida, social, economicamente, acabou, infelizmente, acostumando-se a uma visão de que o Estado é responsável pela solução de todos os problemas da sua vida. Isso. E isso não é verdade. De forma alguma. Não é verdade? Sim. Nós somos e devemos ser os protagonistas da nossa vida. E quantos exemplos lindos nós temos de pessoas que tinham tudo em sua vida desfavorável. O meio, a situação econômica, mas conseguiram sobrepujar tudo isso e se transformaram em profissionais notáveis e prósperos. A gente olha no Instagram dos outros, a gente conhece as personalidades que são sucesso hoje nos outros estados, mas é como você colocou, e os nossos alagoanos? Se a gente for estudar e for ver o caso das empresas familiares que tem aqui, de grandes famílias que se constituíram, de médicos, do que for, você vai ver que temos pessoas que vieram do nada, mas chegaram onde gostariam de chegar. Fantástico. Né? Isso é verdade. É verdade. Eu conheço gente que veio, por exemplo, não alagoano, mas chegou de São Paulo com um Fiat Uno e um forno no porta-malas. E hoje tem uma rede de uma das melhores casas de comida árabe que eu já conheci. Tá vendo? Tá? Aqui em Maceió. Aqui em Maceió. Muito Fantástico. bem. Então, e olha que eu estou falando de 30 anos atrás, viu? Sim. Fizeram acontecer, não é? Olha só, o Adelmo Martins pergunta: qual o desafio para ativar ou desenvolver o mindset, a mentalidade de crescimento para o empresário? Existem... deixa-me ver aqui. Para o empresário que insiste no modelo mais do mesmo ou tradicional, eu não entendi essa parte final, mas qual o desafio para ativar ou desenvolver o mindset de crescimento para o empresário? Professor Adelmo, o Adelmo é uma pessoa assim, que sabe bem o que é ser, vamos colocar assim no popular, boicotado, teve o tapete puxado, é um profissional que se reergue cada vez, né? Cada consultoria, cada empresa que o contrata é um amigo querido e que, para mim, é referência, não só como professor, mas no que se trata de logística, de entendimento dessa gama, desse universo. Para mim, ele é a referência. E quem quiser que lute para
compreender o que eu estou falando, né? Mas o professor Adelmo está colocando aí o seguinte, ele sabe da resistência, porque ninguém gosta de mudar, Demetrios, ninguém, nem eu, nem você. Mudançazinhas em algumas coisas da nossa vida já irritam a gente. Então, você imagine o que é um empresário de 10, 15, 20 anos, que já atuava daquele jeito, que com todo o seu esforço construiu o seu legado, a sua empresa está indo bem, pode ir melhor, ele contrata o Adelmo, aí o Adelmo diz, olha, vamos fazer assim, você pode escalonar, tererei, vamos ampliar o seu CD, vamos mecanizar, tá. Aí o cara faz, não, pra quê? Isso não precisa, não, mas eu estou lhe mostrando, não, então essa resistência que o Adelmo está colocando aí, como mudar a mentalidade, aí eu já vou entrar no outro lado. Eu acho que essas pessoas precisam ser trabalhadas, eu não gosto de usar esse termo, mas seria assim, psicologicamente, para um processo, de repente, de acomodação, chamar os filhos, de sucessão familiar, porque eles não vão mudar. E se a empresa realmente for daquelas que a gente vê que tem potencial, que é o caso das nossas empresas, mudar a realidade, a mentalidade do empresário é difícil, porém, com sensibilidade. Aí vão questões pessoais do consultor, com sensibilidade, com humildade, com muita paciência. E o jeitinho alagoano que a gente tem, muito tato. E eu chegava às vezes até a dizer assim, mas foi o senhor que disse isso para mim. A ideia nem era dele, mas eu jogava para ele entender que era uma ideia vinda dele, para poder ele aceitar a implantação do mínimo que fosse de modificação dos processos. Então, assim, mudar a mentalidade do nosso empresário é muito difícil. Mas o Adelmo sabe que é levando eles para as visitas em Recife, para os outros centros de distribuição, para empresas semelhantes, ele vendo o potencial, porque às vezes o empresário tem medo de avançar no negócio, mas ele sabe que tem potencial, e ele acha que não consegue. Então, quando ele ajusta e tem uma equipe que diz, eu vou com você, ele pega na sua mão e vai. O Adelmo sabe disso. Entendi. Olha só, nós temos cerca de 1 minuto e meio para o fim do programa. Uma pena. Mas o nosso querido Abdias Martins, notável jornalista, profissional muito correto, não é? Muito competente. Ele pergunta, professora Carol, ele jogou uma pimentinha aqui, viu? Como surgiu o seu interesse pela política partidária nessa sua trajetória empreendedora? Abdias é meu professor. Olha só. Abdias é um querido, foi um presente de Deus na minha vida. Com tanta inquietação, não, é menos de 1 minuto, com muita inquietação, toda essa minha caminhada me levou ao público e ao privado. Então, o que acontece? O que é que me levou a desejar construir uma caminhada na política? Porque eu sei que a gente pode mais. Eu sei que a política do nosso estado, do nosso país, precisa de profissionais. E eu acho que chegou o meu momento, o momento de outros colegas, até do Demetrios também, de repente, se animar, porque a responsabilidade é minha, a responsabilidade é de todos nós. E quando temos essa consciência, nós precisamos fazer alguma coisa. Pode demorar, o sapato do Abdias é diferente do meu, é diferente do seu, mas essa caminhada é nossa e a gente precisa assumi-la. Perfeito. Olha só. Nós estamos chegando ao final, infelizmente. 10 segundinhos para a gente sair da rede. Professora Carol, eu quero muito agradecer a sua vinda, tá? Eu vou mostrar a sua dica de leitura na edição de amanhã, tá? E a sua mensagem. Mas este é o primeiro de muitos encontros. Seja sempre muito bem-vinda. Muitíssimo obrigada. Eu estou honrada, estou realmente me sentindo muito prestigiada em estar aqui com você hoje, com todos os seus ouvintes. Muito obrigado. A honra é toda minha.